No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número N de bactérias, T horas após o início do estudo, é dado por N de T igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5T. Nessas condições, sabendo que o experimento começou às 9 horas da manhã e utilizando as aproximações de log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48, determine: letra A população inicial e o horário que a população de bactérias havia duplicado. Bom, então, o enunciado deu para a gente aqui a fórmula, né? Essa fórmula calcula o número de bactérias ao longo do tempo, então, N em função de T. E esse T é importante, é que ele está em horas, horas após o início do estudo, que começou às 9 horas, certo? Bom, então a primeira coisa é calcular a população inicial. Então, para calcular a população inicial, a gente vai substituir o T por zero, e aí calcula o N de zero, que é a população inicial. Então, substituindo o T por zero, aqui no expoente vai ficar 1,5 vezes zero, e aí teremos então 2 elevado a zero, que dá 1. Então, 1 vezes 20, 20. Então, a população inicial de bactérias é 20. E aí a segunda parte do item A é o horário que a população de bactérias havia duplicado. Então, como a população inicial é 20, temos que descobrir então qual que é o tempo necessário para que a população de bactérias seja o dobro, 40. Então, a gente vai utilizar a formulinha, a função, substituir o número de bactérias por 40 e calcular qual é o tempo necessário para isso. Bom, então, substituindo na formulinha o n por 40, a gente chega numa equação exponencial, né? Porque a incógnita está aqui no expoente, 1,5t. Então, para resolver essa equação exponencial, a gente deve primeiramente isolar a potência que tem essa incógnita. Né? Então, a gente tem que isolar o 2 elevado a 1,5t. Para isso, a gente tem que tirar esse 20 desse lado da equação. Para isso, a gente vai dividir os dois lados da equação por 20, ou também, né, conhecido como passo 20 para lá dividindo. Então, dividindo os dois lados por 20, a gente vai ter aqui o 40 dividido por 20 dá 2. E aí a gente obtém uma equação exponencial mais simplesinha e perceba que é uma potência igual a potência, as bases são iguais. Então, como aqui a base é 2, a base é 2, para que essas potências tenham o mesmo resultado, o único jeito é se os expoentes forem iguais também. Ou seja, igualando os expoentes, teremos que 1,5t é igual a 1. Então, para descobrir o t, vamos isolar o t, passa esse 1,5 dividindo, teremos t é igual a 1 dividido por 1,5. Não é uma conta muito difícil, né? Mas esse decimal aqui não ajuda muito. Então, para facilitar, eu vou achar uma fração equivalente a essa, multiplicando em cima e embaixo por 2, e aí a gente obtém que o tempo é 2 terços. Ou seja, 1 dividido por 1,3 dá o mesmo resultado que 2 por 3, né? 2 terços. Então, como aqui o t está em horas, então é 2 terços de uma hora. E aí 2 terços de uma hora é 40 minutos. Como o estudo começou às 9 horas da manhã, então a resposta é 9,40. Perceba que a gente nem precisou aqui dos logs no item A. Por quê? Porque a equação exponencial que a gente obteve, a gente conseguiu igualar as bases. Então a gente não precisou usar o logaritmo. A gente usa o logaritmo quando a gente não consegue igualar as bases. Item B, o horário para n igual a 240. Bom, então para isso a gente vai usar a estratégia bem parecida que a gente usou no item A. Vamos usar a função que calcula o número de bactérias ao longo do tempo. Agora a gente precisa calcular qual é o valor de n que faz com que o número de bactérias seja igual a 240 nessa fórmula aqui. Né? Então, para isso, a gente substitui o n por 240 e calcula a incógnita t que sobrou aqui nessa equação, certo? Então, essa equação, perceba que é uma equação exponencial, a incógnita está no expoente dessa potência, 2 elevado a 1,5t. Bom, então para resolver essa equação exponencial, primeiramente a gente tem que isolar a potência que contém a incógnita t. A gente tem que isolar esse 2 elevado a 1,5t. Para isso a gente tem que tirar esse 20 que está aqui multiplicando. Então o 20 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 240 dividido por 20 dá 12. Então 12 é igual a 2 elevado a 1,5t. Bom, e aqui, diferentemente do item A, a gente chegou numa equação exponencial, uma potência igual a potência, mas se a gente fatorar o 12, não dá para escrever o 12 só com o fator 2, né? Então não dá para igualar a base, escrever duas potências aqui, uma igual a outra, com a mesma base, base 2. Então, para isso, a gente vai usar essa propriedade de logaritmo. Se x é igual a y, então log de x em alguma base, base b, é igual a log de y na base b. Então, essa
essa propriedade é verdadeira, satisfeitas as condições de existência. Como aqui as bases são todas positivas, então a gente pode colocar log dos dois lados, né? Se 12 é igual a 2 elevado a 1,5t, então log de 12 é igual a log de 2 elevado a 1,5t, na base que a gente quiser, né? No caso aqui eu usei base 10, porque as informações do enunciado estão na base 10, mas se tivesse outra base, a gente poderia usar outra base. Mas vou usar a base 10, que é a informação que tem no enunciado. Bom, e por que a gente coloca aqui log dos dois lados, né? Numa equação que a gente não conseguia resolver e a princípio a gente deixou a equação mais difícil, né? Por que a gente coloca log dos dois lados? Bom, como a gente já estudou um pouquinho de log, a gente já conheceu a propriedade 3 dos logaritmos, né? A propriedade 3 diz que se log de x elevado a n na base b é igual a n vezes log de x na base b. Ou seja, o famoso a gente pode tombar o expoente aqui, né? A gente passa esse n, esse expoente para frente multiplicando. E esse é o que a gente pode usar aqui, ó, nessa equação exponencial. O ruim é que a incógnita estava aqui no expoente, né? Então a gente só consegue trabalhar com as bases iguais. Como as bases não são iguais, a gente não consegue resolver essa equação. Então agora com o log a gente consegue tombar esse expoente, a gente consegue passar ele para frente. Então vai ficar 1,5 vezes t vezes log de 2. Essa expressão é equivalente a essa expressão, certo? Então para terminar de resolver agora, a gente tem que só calcular esse log de 12 do outro lado aqui, dado que aqui a gente já tem essas informações. Então esse é o grande porquê que a gente resolve desse jeito, né? Colocando log dos dois lados. E a gente usa essa propriedade 3 para tombar o expoente. E aí agora a gente consegue resolver com uma equação do primeiro grau, né? Vira uma equação do primeiro grau. Bom, mas agora para calcular o log de 12, a gente tem o log de 2 e o log de 3, não tem o log de 12, né? Mas aí a gente também vai lembrar da propriedade 1, que a gente já estudou em aula, que é log de x vezes y na base b. A gente pode separar essa expressão como log de x na base b, mais log de y na base b. Então, para isso, a gente vai enxergar o 12, a gente vai fatorar o 12. O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Enxergando dessa forma, a gente pode usar essa propriedade 1. Então, a gente pode separar em log de 2, mais log de 2, mais log de 3. E aí a gente transformou um log que a gente não conhecia em 3 logs que a gente sabe agora, né? No enunciado ele deu as aproximações desse log. E aí, outro lado da equação, a gente já ajustou. Então, agora é só substituir os valores. Ó. Perceba então que o que era uma equação exponencial, que a gente não conseguiu igualar a base, usando o log, a gente transformou isso numa equação do primeiro grau, né? Tem esses logzinhos aqui, mas agora a gente já tem esses valores, é só substituir. Bom, então substituindo, log de 2 é 0,3, log de 2 também é 0,3, log de 3 é 0,48 e esse último log de 2 é 0,3. Então, só resta resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Bom, somando aqui o lado esquerdo vai dar 1,08 e do lado direito sobrou essa multiplicação aqui. Ó. Bom, fazer essas multiplicações e divisões com números decimais não é muito fácil, muito legal, muito agradável. Então, eu sugiro aqui que você transforme tudo em fração, fica mais fácil as simplificações. Ó. Então, transformando tudo em fração, vai ficar 108 sobre 100, né, que é 1,08. 1,5 é 15 sobre 10 e o 0,3 é 3 décimos. Tudo isso, ó, porque se eu multiplicar aqui o lado direito, essas duas frações, na multiplicação de fração, a gente faz numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar do lado esquerdo 108 centésimos e do lado direito 45 centésimos. Né? 15 vezes 3, 45, 10 vezes 10, 100. Bom, e agora como é uma equação, está todo mundo multiplicando, ó, dá para a gente simplificar aqui esses dois denominadores. Ó, 100 cancela com 100, e aí sobra só 45t é igual a 108. Então, o t, para isolar o t, a gente passa 45 dividindo. Então, t é igual a 108 dividido por 45. E se a gente simplificar, divide por 9 em cima e embaixo, vai dar 12 quintos. E 12 quintos, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 2, dá 24 décimos. Ou seja, 24 décimos de hora, né? Bom, mas quanto que é 24 décimos de hora? Bom, uma maneira de fazer é você perceber que o 24 décimos é 10 décimos mais 10 décimos mais 4 décimos de hora, certo? Então, 10 décimos nada mais é do que uma hora. 10 décimos é uma hora e 4 décimos de uma hora é o que a gente precisa calcular aqui, né? Quantos minutos que isso significa, né? 4 décimos de uma hora. E aí basta você lembrar que uma hora é equivalente a 60 minutos. Então, o que você tem que calcular é 4 décimos de 60 minutos. Simplificando aqui o 60 com 10, né? Divide em cima e embaixo por 10. E aí dá 24.
Então, 1 hora mais 1 hora mais 24 minutos. Então, esse 2,4 hora ou 24 décimos de hora são, na verdade, 2 horas e mais os 24 minutos. Né? Esse 4 décimos de hora representa 24 minutos. Ou seja, passaram 2 horas e 24 minutos do início do experimento. Então, a resposta é 11 horas e 24 minutos.